Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplicando os Doces Personalizados, onde a gente vai trazer algumas receitas, dicas e tutoriais de decorações de doces personalizados para que você possa praticar na sua casa e aplicar no seu trabalho. Eu sou Fernanda Reis e o vídeo de hoje é sobre esse doce que vai aparecer agora na tela para vocês, que é relacionado à festa Spa Day, um dia no spa, que está super em alta para festas de pré-adolescentes e até adolescentes também. Então, se você quer aprender como fazer essa decoração, assiste o vídeo até o final. Para iniciar o nosso doce, você vai precisar dessa base que você encontra em qualquer loja de artigos para confeitaria e um pão de mel pronto, mas também pode ser qualquer outro doce da sua preferência. Com a pasta americana na cor rosa claro, a gente vai sovar bastante. E com um rolo liso, a gente vai abrir ela nem tão fina e nem tão grossa. Lembrando que se o seu local for bastante úmido, é muito interessante que você coloque um pouquinho de CMC. Isso vai ajudar ela a secar mais fácil. Em seguida, a gente umedece a nossa pasta americana e vamos colar o nosso doce pela base. Isso para a gente vedar o nosso doce e não permitir que entre nenhuma impureza em contato com o chocolate. Com um bisturi ou uma faquinha, a gente vai cortar o excesso, lembrando sempre de deixar um pouquinho para fora do doce, para poder a gente vedar bem e não ter nenhum problema depois. E aí, com uma espátula, a gente vem levantando esse excesso, tá? Para justamente não permitir nenhuma folga embaixo e acontecer de entrar alguma impureza ou o chocolate derreter e melar o doce. Em seguida, a gente apoia ele na base e vamos voltar a abrir a mesma pasta com o rolinho. Lembrando que nesse período que você não está utilizando a pasta, é bom que você vede bastante ela, porque a pasta americana resseca com facilidade. Agora a gente vai utilizar um marcador de madeira, notando que eu sempre viro ele para que essa veia não se encontre, não fique lado a lado, ela fica um em cima e o outro embaixo, então eu estou sempre virando a cada marcação. Como o pedaço é pequeno, a gente consegue facilmente colocar na nossa mão. Vamos umedecer novamente e vamos jogar sobre o nosso doce para poder cobrir todo ele. Agora, com muito cuidado, com a pontinha do dedo e com essa parte mais gordinha da nossa mão, a gente vem ajeitando bem, lembrando sempre de levantar a pasta antes de encostar no doce, para não criar nenhuma ruga, tá? É o mesmo processo de cobrir os bolos de pasta americana, só que numa versão bem menorzinha. Agora, com o bisturi, a gente tira o excesso, novamente deixando um pouquinho para fora, tá? Esse procedimento eu uso muito quando tá muito calor aqui no Rio de Janeiro e eu deixo essa sobra mesmo para baixo, não aparece para o cliente e me dá a segurança de que não vai vazar, não vai melar, não vai acontecer nada com o doce ainda que esteja muito quente. Mas quando não está tão quente no inverno, eu costumo cortar rente para dar um acabamento mais bonito. Então, com o dedo, a gente vem jogando a pasta para dentro do nosso doce. Se der bolha, não tem problema, porque está na nossa base. Você pode furar com uma agulha ou com a própria esteca ou bisturi, como eu estou fazendo ali. Alisa bastante para não dar altura na base, não atrapalhar na altura. E aí você vem ajeitando por todo o doce com muita delicadeza. Agora a gente vai fazer a banheira com a pasta branca. A gente vai abrir ela bastante com aquele mesmo esquema, nem muito fino, nem muito grosso. Vamos umedecer. E na trufa alongada, todos os nossos doces foram feitos com aquela forma de 3 partes de silicone. Então a gente cola a base da trufa, deixando um espacinho de folga. E vamos com a espátula jogando o excesso para cima.
Percebe que desse jeito a gente pode utilizar o chocolate preto sem problema nenhum. A gente não precisa tingir o chocolate. Muita gente não gosta do sabor do chocolate branco e essa é uma opção válida, cobrindo o doce por inteiro. Então, novamente, a gente vai abrir a pasta americana branca para cobrir por cima da trufa. Recorta o excesso para não te atrapalhar nesse processo. Vamos pegar na mão novamente, umedecer a nossa pasta americana. Lembrando que você pode utilizar água, como eu estou fazendo, ou você pode utilizar a cola de CMC também, não tem problema. Novamente com cuidado, vai ajeitando, levanta a pasta se for necessário para colar bem no doce. Corta o excesso deixando uma pontinha de folga. Retira o excesso de pasta e guarda a pasta para não ressecar, tá? Novamente com o dedo a gente vai jogando ela para dentro. Isso não vai aparecer, por mais que ela fique... essa parte vai ficar para cima, né? Ela não vai aparecer porque a gente vai botar as bolinhas em cima. Então não vai ter problema de aparecer esse excesso. Agora dá para perceber que ela fica com um desnível ali. A gente vai acertar com o rolinho para deixar ele bem liso. Você pode acertar também com o nivelador de bolo, não tem problema nenhum. Nesse caso eu estou usando o rolinho porque eu tenho um pouco mais de firmeza com o rolinho. Além de garantir o formato arredondado nessas pontas aí, para mim fica mais fácil. Agora a gente vai umedecer o topo do nosso pão de mel e vamos sobrepor a nossa trufa alongada. Em seguida a gente vai prender com um palito. É importante que você prenda para não correr o risco do doce desmoronar. Como teve um excesso do palito, eu cortei com um alicate. É interessante também que você avise o seu cliente que tem palito no centro do doce, caso a festa seja para criança, e normalmente esse tema é, né, para as meninas pré-adolescentes. Novamente com a pasta branca a gente vai esticar ela e com o cortador de tiras, a gente vai precisar só de uma tira, mas é bom você utilizar o cortador para poder padronizar o tamanho dela. É sempre bom que você guarde uma tira, porque caso dê errado você já tem uma de reserva, não precisa abrir novamente a pasta, tá? Lembra sempre de guardar a pasta americana para não ressecar. Em seguida a gente vai fazer cortes do tamanho de uma gaveta, né? Proporcional ao tamanho de uma gaveta. Lembrando que a parte rosa seria um móvel, né? Uma penteadeira, no caso. Então a gente quer uma gaveta. Então você pode testar ali o tamanho. Esse tamanho ficou excelente. Então a gente vai precisar de 2 iguais, na verdade 4 iguais, né? Porque tem do outro lado também. É bom que você faça o doce personalizado decorado em toda a extensão dele, inclusive atrás, se possível, para que ele tenha realmente uma visão 3D por igual, né? Então a gente vai colar as outras 2 gavetas nas costas do doce. Como não precisamos da tira reserva, eu amassei e juntei ao restante da pasta. Em seguida a gente vai fazer bolinhas do mesmo tamanho na cor branca. Vamos fazer uma coxinha. Eu amasso a parte gordinha e com a faquinha, a esteca de faquinha, a gente vai fazer um corte bem no centro da parte gordinha para formar um coração, que vai ser o puxador da nossa gaveta. A gente vai fazer esse mesmo processo com as 4 peças, os 4 corações. Você pode utilizar também o ejetor de coração se quiser, né? Mas eu queria uma peça gordinha, uma peça que não fosse chapada como o ejetor. Agora a gente vai fazer novamente bolinhas do mesmo tamanho para fazer os pés da nossa banheira. Tá? Então, novamente são 4 bolinhas do mesmo tamanho e vai ser o mesmo processo. A gente inicia na bolinha,
Faz uma coxinha e vamos amassar a parte gordinha ligeiramente e puxar a ponta fina para cima. Em seguida, com as tecas de faquinha, a gente dá uma marcação justamente para poder fazer esse ângulo. Vamos repetir esse processo com as 4 peças. E agora a gente vai fazer a borda da nossa banheira. Com a pasta americana branca, a gente vai fazer um rolinho. É super fácil de fazer isso. Se você quiser uma coisa mais padronizada, você pode utilizar a extrusora, mas não é necessário. Você pode fazer isso na mão sem problema. Cola por cima, bem na pontinha mesmo da banheira. Corta o excesso. Prende bastante. Verifica se está bem colado. E agora a gente vai passar para nossa cabeça. Com a pasta na cor pele, a gente vai pegar uma bolinha, vamos fazer tipo um feijão, rolando o nosso dedo da metade para cima. Percebe que eu voltei, a pasta ficou um pouco mais mole do que eu gostaria, eu voltei e botei CMC. Aqui no Rio é muito úmido, então é necessário utilizar o CMC com frequência. Novamente você faz a bolinha, dá um formato mais ovalado, com um movimento de rolamento do seu dedo, você consegue fazer um formato como se fosse um feijão. Percebe que eu meço sempre na banheira para ver se está proporcional. E agora com a esteca de boca, a gente vai marcar a boquinha da nossa boneca. Reserva essa peça para deixar ela secar bem. E agora a gente vai fazer a perna da nossa boneca. Faz uma bolinha, vamos esticar. Percebe que eu deixo uma parte mais gordinha, que seria a coxa, mais grossa do que a panturrilha, né? Dobra no meio, faz um movimento de rolamento para poder afinar a parte do joelho. E do tornozelo também. Marca bem essas duas partes do joelho e do tornozelo. A gente dobra tanto o joelho quanto o tornozelo para dar o movimento, tá? Em seguida a gente achata a pontinha para fazer o pé e com o bisturi a gente vai fazer o corte dos dedos, tá? A gente vai fazer um corte deixando um pedaço maior para o dedão e mais 3 cortes em seguida para fazer os dedos menores, né? Ajeita bem com a esteca, com a mão, dá uma arredondada. Normalmente ele fica com um aspecto um pouco mais quadradão, então com o dedo a gente consegue dar uma suavizada nisso. Ó, percebe que ele tá bem com carinha de pé mesmo. Não tem problema você perder um tempo aí ajeitando o pé. Quanto mais você ajeitar, mais bonito, mais delicado ele vai ficar. Em seguida a gente vira e pode ser uma ponta de pincel, você vai dar a curvatura do pé. Tá? É importante que você faça isso, todo pé tem essa curvaturinha. Você pode até marcar com a esteca como eu tô fazendo, né, para poder realçar essa curvatura. Ajeita novamente e pronto, a gente tá com o nosso pezinho pronto. Nossa perna também tá no formato que a gente gostaria. E a gente vai estruturar a nossa perna com um palito de dente. Novamente o palito de dente. É preciso porque como a nossa perna vai ficar para cima, a gente precisa de alguma coisa que sustente ela. Com esse pincel que a ponta é de silicone, a gente vai fazer uma marcação ali na base do joelho, uma em cima e outra embaixo, para marcar bastante esse joelho mesmo. Agora eu vou inserir o palito até um pouco mais fundo, até quase o pé dela, para poder sustentar bem essa perna, tá? Agora a gente vai reservar essa peça para que ela seque bastante e vamos voltar para a cabeça que já secou um pouquinho.
Com a pasta marrom, a gente vai fazer a franja da nossa boneca. Lembrando que a gente não vai fazer o cabelo inteiro, porque ela vai estar de toalha na cabeça, né? Então a gente vai fazer só a franjinha. Então a gente vai pegar uma porção, vamos fazer uma bolinha, em seguida uma coxinha alongada, achata e vamos marcar o cabelo com uma estequinha de faquinha. É super fácil de marcar. Nesse caso eu quis dar um picotinho com a tesoura só para dar um charminho na franja, mas não é necessário. Se você não quiser, não tem problema. Pode deixar sem esse picote. Eu quis fazer só esse picotinho para dar um charme. E a gente vai testar antes de botar a água. Gostou da posição? Aí sim a gente umedece a pasta e vamos colar a nossa franja. Ajeita bem. Vamos colar a outra parte do mesmo processo, fazendo uma bolinha, em seguida uma coxinha, achata e marca os fios do cabelo. Cola do outro lado, bem juntinho para não aparecer a pasta pele embaixo. Ajeita bem, dá o movimento da sua franja. Atrás, como ela ficou muito... Nesse caso, ela ficou muito para frente. Então, eu achei que fosse necessário botar mais uma peça de cabelo atrás da franja maior. Colei a terceira parte do cabelo. Agora, a gente vai passar para a toalha. Percebe que eu estou utilizando um rosa mais escuro para justamente destacar do móvel. A gente retira uma porção de massa. Vamos abrir. Nesse caso pode ser bem fino para ficar um trabalho mais delicado. Mede na cabeça se está num tamanho ok. E a gente vai cortar como se fosse o chapéu da chapéuzinho vermelho. Vai testando, não tem problema você cortar várias vezes. Corta maior, se achar que ainda tá grande, corta mais um pouco. Até que você chegue no tamanho ideal para você cobrir a lateral da nossa cabeça e ainda sobrar lá em cima a pasta para a gente fazer o efeito de toalha. Colou todo, dá uma torcida na parte de cima e ajeita a ponta para trás, formando o início da nossa toalha. Desse jeito ainda não tá com cara de toalha, então a gente precisa botar outras tiras ali para formar, para dar a impressão de um tecido enrugado, como fica mesmo na nossa cabeça. Então a gente vai pegar uma porção de pasta, uma coxinha bem alongadona, ó. Vamos achatar ela e umedecer a parte de trás para poder colar. A gente vai colar a parte gordinha mais para baixo, na base da nossa toalha, e a parte fina lá para cima no topo. As partes de cima são sempre interessantes você colar bem próxima uma da outra, para poder dar a impressão de que tá uma sobreposta à outra mesmo. Então, mais uma vez eu peguei uma porção de pasta, fiz uma coxinha alongada, achatei, umedeci e vou colar, lembrando sempre de botar a ponta bem em contato com a peça anterior, para dar esse efeito de que uma tá sobrepondo a outra. A parte gordinha tá lá atrás encontrando com a outra peça, e agora a gente vai preencher a nossa toalha por trás da cabeça da boneca. Para preencher com um pouco mais de rapidez, eu fiz essa peça em formato de V, mas você pode continuar fazendo tira também, não tem problema. Nesse caso, a peça em V foi somente para facilitar o preenchimento. Cola bastante, ajeita
E agora com o pincel com ponta de silicone, a gente vai fazer marcações para dar a impressão de tecido enrugado. Pode fazer a marcação por toda a nossa toalha, sem muito perfeccionismo, são apenas marcas mesmo de toalha. Vai testando, vai vendo como fica melhor. Quanto mais marquinhas você fizer, mais bonitinha vai ficar a sua toalha. Ajeita o topo se necessário. Agora a gente vai fazer o rostinho da nossa boneca. E o olho que eu escolhi é esse fechadinho, que é um traço em curva com a pontinha puxando para o cílio. É super fácil de fazer, super simples. Em seguida a gente faz a sobrancelha em cima. É importante você não esquecer a sobrancelha, porque ela dá uma expressão pro seu personagem, né? E agora a gente vai fazer o nariz da nossa peça. Percebe que é uma pontinha de pasta mínima. Quanto menorzinha você botar, mais delicada fica. Você pode inclusive fazer esse nariz de glacê real também, na cor pele. Nesse caso eu utilizei a própria pasta americana. E agora a gente vai fazer os brincos da nossa personagem. Aqui a gente vai utilizar um brinquinho simples de bolinha de pérola. Com a pasta branca a gente vai simplesmente fazer uma bolinha pequenininha, proporcional à cabeça. É interessante também que você coloque o brinco na mesma altura do nariz, porque é a proporção do ser humano normal. O nosso brinco fica mais ou menos na mesma altura do nosso nariz. Então agora eu vou estruturar a cabeça, vou prender bem ela com o palito de dente e a gente vai encaixar no local que a gente quer que a cabeça fique posicionada do doce. O mesmo a gente vai fazer com a perna. Percebe que ela tá bem sequinha, bem durinha, ela não mexe mais a parte do pezinho. Passa cola na base e vamos posicionar a nossa perna. Lembrando sempre de ficar atento ao dedão. Nesse caso, a gente fez o dedão do pé direito, então você tem que botar a sua perna aonde ficaria a perna direita da sua personagem, tá? Agora a gente vai produzir as mãos da nossa personagem, que vão ficar na borda da nossa banheira. Com um pedacinho de pasta na cor pele, a gente vai fazer uma bolinha, em seguida uma coxinha. Lembra sempre de fazer peças do mesmo tamanho para que fique bem proporcional. Na hora de fazer a mão, a gente vai dar um talho maior para separar o dedão, ó, desse jeito. E em seguida a gente dá os outros talhos para fazer os outros dedos. Ajeite os dedinhos com a ponta dos nossos dedos. Se necessário, a gente pode rodar esse dedo para que ele fique mais arredondado mesmo e perca o efeito quadradão. Ajeita bastante os dedinhos. E lembra também de afinar o local do punho, para que não fique grosseiro. Ok? Nossa mão tá pronta, a gente vai fazer o mesmo processo na outra. Dá 2 talhos, tira o excesso para poder marcar o dedão. Marca os dedos seguintes, ajeita, faz o giro se for necessário para deixar os dedos mais delicados. E agora a gente vai posicionar na banheira para dar o movimento da mão segurando a borda. Cola bem com a água na bordinha e a gente tem praticamente a estrutura da nossa personagem pronta.
Com a pontinha de silicone do pincel, eu só achatei a parte do punho para que ela não interfira e nem levante a bolinha que vai por cima, né? A bolinha de sabão, as bolinhas peroladas que vão por cima. Então, para que ela não interfira na altura, eu dei essa achetada. Agora com a pasta rosa, também na cor mais escura, a mesma cor da toalha, a gente vai fazer uma outra toalha, que é a toalha de banho, né? A toalha de se enxugar mesmo. Então a gente abre bastante fininho, nesse caso você pode botar bastante fina, e a gente vai texturizar essa pasta com um rolinho de texturas. Pode ser a textura da sua preferência. Passou uma vez pressionando, não é necessário passar 2 vezes para não prejudicar o desenho. Corta um retângulo, pode ser um retângulo bem comprido, porque a gente vai enrolar ele e vai dar o formato da toalha. Não precisa nesse momento passar água, porque a pasta está bem fresquinha, então ela vai colar naturalmente. Aqui a gente vai agora parar antes de enrolar tudo para poder fazer o acabamento da toalha na pontinha e deixar ela mais ou menos jogadinha. Com bisturi a gente vai fazer vários cortes bem coladinhos um do outro para poder fazer uma franjinha na nossa toalha. Quando a pasta é texturizada dessa forma, o ideal é que a gente não mexa muito para não perder o desenho, tá? Então agora a gente vai reservar essa peça e a gente vai remover uma das gavetas para que a gente possa fazer uma gaveta aberta. Então a gente vai pegar um pedaço da pasta branca e com a medida certa no nosso rolinho na cor vermelha, que é o maior que tem, a gente vai abrir um pouquinho ela e vamos cortar uma tira de pasta bem grossa. Ó, você pode ver que ela tá bem grossinha. Então agora a gente vai sobrepor a frente da nossa gaveta e vamos cortar um pouquinho menor do que a frente da gaveta, tá? Bom, fizemos um retângulo. Agora a gente vai colar na nossa peça. Caso você perceba que está um pouquinho pesado, você pode estruturar com um palito de dente, que é o que a gente vai fazer aqui no caso. Bom, estruturou, tá bem presinho. Agora sim você pode colar a sua frente de gaveta para dar o acabamento. Agora a gente tem uma gaveta aberta onde a gente pode colocar alguns acessórios. Umedece a nossa pasta e a gente vai testar o local que a gente quer colocar a toalha. Nesse caso a toalha ficou muito grande, eu tô cortando o excesso dela. E agora a gente vai colar na nossa peça. Eu preferi botar bem na ponta da gaveta para dar um charminho e acabar escondendo um pouco também o acabamento. Dá um movimento da franja da toalha, tá? Acerta bem. E agora com a pasta marrom, a gente vai fazer o pente, imitando um pente de madeira. A gente vai fazer uma coxinha com a pontinha bem alongada. Vamos apertar a parte gordinha e vamos posicionar a parte fina bem em um dos lados do nosso pente. No outro lado, a gente vai fazer os picotes com o bisturi
para fazer os dentes do nosso pente e com o dedo mesmo a gente vai dando o formato que a gente quer. Mede lá na peça o tamanho do cabo do seu pente. Eu reservei essa peça para poder secar ela um pouquinho. Em seguida a gente vai fazer o espelho com a pasta lilás. A gente vai fazer uma bolinha em seguida da coxinha. Vamos apertar a parte gordinha bastante. Vamos deixar ela bem chapadinha. E com o pincel, com a pontinha de silicone, a gente vai fazer uma marcação ovalada nessa parte gordinha que foi achatada, para poder marcar bem o nosso espelho. Então você marca uma forma ovalada, uma forma oval, e com o boleador a gente vai apertar essa parte do meio para deixar ela um pouquinho mais funda. Aqui a gente não quer o formato de colher, então a gente vai apertar, ela vai dar uma fundadinha, mas a gente tem que voltar com o formato chapado de espelho. Mede na peça, se o cabo ficar maior do que você precisa, pode cortar um pouco o cabo, como foi o nosso caso, e posiciona no lugar que você deseja. Agora, com o pente já sequinho, a gente vai adicionar a nossa peça. Nesse caso, a gente precisou botar um calço com a pasta americana branca embaixo, para que o pente ficasse levantado um pouquinho e aparecesse mais. Então, sem problemas, você pode botar um calço e sobrepor o pente em cima dele, porque ele não vai aparecer. Ajeita bem, aperta e se assegura que ele está bem preso, bem colado. Vai ajeitando a peça da forma que você desejar. E agora a gente vai fazer alguns frascos de cosméticos, de perfumes, né, de shampoo, com formatos diferentes. Nesse caso eu estou usando o verde bem clarinho. Fiz uma coxinha com a pontinha bem fina. Achatei a base dela para que ela fique em pé. Na tampa a gente vai fazer novamente uma coxinha com a ponta bem alongada. A gente vai dobrar a ponta dele, fazendo como se fosse um chapeuzinho de casinha de fada. Eu achei tão bonitinho esse formato que eu quis botar nessa peça. Achata bem para poder ela encaixar na parte de baixo. Ajeita a peça como você achar mais interessante. Já pode colar direto na sua peça. Se assegura que ela tá bem presinha. E agora a gente vai fazer o próximo frasco com a pasta amarela. Lembrando que você pode utilizar as cores que você desejar, tá? Aqui é só uma sugestão que a gente está dando. Com a pasta amarela, a gente vai fazer um cilindro. Esse é o formato mais clássico de potes, é o mais fácil de fazer. A gente vai fazer um cilindro, em seguida a tampa, uma bolinha, achata e sobrepõe ao cilindro. Agora a gente vai ajeitar bastante para tirar essa ponta que está levantada. Vamos ajeitar bem na peça. Se você quiser pressionar contra a sua mesa para ajeitar, também é uma opção. Você pode rolar também a peça com o dedo para ficar mais retinha.
E já pode colar na sua peça também. Agora, com a pasta na cor preta, a gente vai fazer o secador de cabelo. Tá? Uma pequena porção de pasta preta, a gente vai rolar o dedo de um lado, rolar o dedo do outro lado da coxinha, tá? Vai deixar uma bolinha no meio e duas pontas, uma de cada lado. Agora a gente vai dobrar essas pontas num ângulo de 90 graus e vamos achatar um pouquinho a parte gordinha. Agora, com a ponta de silicone do pincel, a gente vai marcar essas duas junções para destacar bem essa bolinha do meio que a gente formou. Fecha mais um pouco o ângulo do nosso secador e pode marcar em cima também para você fazer o formato do cano do secador. Aqui a gente já tem um formato parecido com o do secador. Com a esteca no formato lápis, a gente vai abrir o buraco do cano do nosso secador com cuidado para não rasgar a pasta. Tá? E aqui a gente já tem o nosso secador no formato característico. Agora a gente já mede no nosso doce o local que a gente quer colocar. E com a mesma pasta a gente vai fazer o fio do nosso secador. Então, pega uma porção pequena de massa, sova bem, faz a bolinha e estica ela num fiozinho. Lembrando de deixar uma pontinha mais gordinha para a gente fazer o final da tomada. Tem que eu tô esticando ela bastante, mas tem uma parte gordinha ali que vai ser a tomada. Agora você vai apertar essa parte gordinha e vai dar o formato mais quadradinho, característico de qualquer tomada de parede, né? Corta o excesso do fio. E agora a gente vai dar o movimento do fio. Então você pode dar uma enrolada nele na forma que você acha que vai ficar mais bonito no seu doce. Aqui a gente fez um furo bem no finalzinho do nosso secador para poder encaixar o fio e já passei a água atrás dele para poder posicionar ele no doce. Encaixa com cuidado o fio que a gente fez, que a gente deu o movimento. Lembrando que você também tem que colar o fio na base. Agora, para fazer as bolhas de sabão, a gente vai precisar desses confeitos em forma de bolinha e vamos utilizar o pó perolado. Para não fazer sujeira, você pode colocar num saquinho de celofane as bolinhas que você vai utilizar com um pouquinho de pó perolado comestível e só sacudir, que ela já vai ficar peroladinha, ó. Bem linda, bem fácil de fazer. Agora com glacê real, esse é o restinho do glacê real que a gente já tinha pronto aqui no ateliê. A gente vai colocar em cima do doce e vamos espalhar para que toda a peça tenha o glacê real para grudar as nossas bolinhas. Em seguida a gente vai, com cuidado, jogar as bolinhas em cima do nosso doce para que elas grudem na peça. Cuidado para não colocar demais e elas saírem pulando pelo seu ateliê. Então, coloca um pouquinho, aperta
delicadamente para que elas grudem no glacê real e vai direcionando aonde você quer que elas grudem, tá? Com o dedo mesmo ou com a sua esteca. Vai direcionando bem embaixo da cabeça, perto do pescoço, em volta da perna. Vai espalhando bastante. Depois que ela tiver com a primeira camada toda coladinha, você pode colocar mais um pouco de bolinha, sabendo que ela vai ficar solta. Agora a gente vai pintar de dourado os detalhes da nossa peça. Com pó dourado e um pouquinho de álcool de cereal, a gente vai fazer uma pastinha. E vamos com um pincel de ponta fofa pintar os detalhes. Aqui a gente vai pintar os pegadores da gaveta, os pés da nossa banheira, a borda da nossa banheira e a tampa de um dos nossos potes. Se você quiser, você pode pintar também antes de colocar na peça. Eu particularmente prefiro pintar já na peça, porque isso me facilita de eu não sujar a peça na hora do manuseio. Agora com o pó prateado, a gente vai fazer o mesmo processo da pastinha com álcool de cereais. E a gente vai pintar o espelho, né? A parte do espelho. E a tampa do outro pote. Ainda com o pó prateado, a gente vai fazer um círculo no nosso secador para destacar bem aquela parte onde fica a ventilação do nosso secador. Terminando a pintura ali de dourado da borda, nosso doce já está praticamente finalizado. Caso você erre e acabe pintando a mais, não tem problema, com um pincel e um pouquinho de água, você consegue corrigir e apagar a parte dourada, ok? Então agora está o nosso doce bem no detalhe para vocês verem. Tem que ver que é um doce bem detalhado e bem bonito.